para fazermos a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 20. Primeira sessão do capítulo 15, que vai do verso 1 ao verso 20. É onde lemos assim, irmãos. Então vieram a Jerusalém, a Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta do Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhes disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Meus irmãos, algumas vezes eu tenho chamado a atenção dos irmãos e irmãs para o fato de que o crente experimenta, sim, nesta vida, aflições, tribulações variadas, perigos, mas que o grande perigo que o povo de Deus enfrenta, o povo da aliança enfrenta, não são tanto as oposições ou as perseguições pelas quais nós podemos passar. Temos visto como o Senhor Jesus crescentemente foi vítima de hostilidade, de oposição, de perseguição, que na realidade culminaria com a sua morte cruenta na cruz do Calvário. Mas um dos grandes perigos que a Igreja de Cristo, que o povo da aliança, o povo do pacto, o povo de Deus, experimenta nessa vida, ocorre nesta vida, é o perigo de se afastar das Escrituras como regra suprema de fé e de prática. Se nós observarmos um pouco da história, estudarmos a história da Igreja, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como depois, ao longo da história, nós veremos que esse foi um dos grandes perigos que
a igreja enfrentou: negligenciar a Bíblia, se afastar das Escrituras, deixar de considerá-la como ela deve ser considerada, a nossa suprema norma, regra, tanto de fé como de prática da nossa vida e de prática eclesiástica. É o perigo de admitirmos acréscimos às Escrituras, seja por as assim chamadas novas revelações do Espírito, novas revelações espirituais, seja de uma maneira bem particular, e o nosso texto diz respeito a isso, por tradições religiosas, tradições eclesiásticas, tradições humanas. Tradições que acabam diminuindo a autoridade das Escrituras, ou mesmo subvertendo a sua autoridade, ou contradizendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Coisas que parecem inocentes, costumes que parecem sem maiores consequências, na verdade, podem ser sintomas de uma situação, de um perigo grave. O perigo de deixar as Escrituras um tanto de lado e então assumir outras autoridades, admitir outras autoridades que venham a progressivamente, lentamente, mas progressivamente, suplantar, subverter e mesmo contradizer a autoridade das Escrituras. A nossa Confissão de Fé de Westminster, ela é fabulosa, meus irmãos, no que diz respeito a esse assunto. Eu tenho dito que a fé reformada, apesar de ser conhecida por doutrinas como predestinação, eleição e assim por diante, e outras semelhantes a esta, na realidade ela é fundamentada na doutrina das Escrituras. Para nós, a nossa fé fica em pé ou cai se nós nos mantivermos com esse princípio básico de estabelecer tanto as nossas doutrinas como as nossas práticas, sempre com base não em outras autoridades, mas na autoridade do Espírito Santo falando nas Escrituras. No primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, nós lemos que ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, indesculpáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. E que por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diversos modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda a vontade de Deus que o homem precisa conhecer, foi escrita. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Nós cremos nisso, meus irmãos. E, na verdade, a distinção da nossa teologia reformada se deve exatamente a esse compromisso com a palavra de Deus. E esse mesmo compromisso com as Escrituras se revela, se manifesta na nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, sobre o culto religioso, aonde logo no primeiro parágrafo deste capítulo, nós lemos que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus, são palavras da nossa Confissão de Fé.
O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. E, meus irmãos, o texto que nós lemos tem tudo a ver com essas bases doutrinárias, teológicas e litúrgicas, às quais a nossa confissão de fé faz referência. É um perigo quando a igreja lentamente se afasta das Escrituras, deixa de crer na sua suficiência e substitui o ensino simples, singelo, direto, claro, inspirado das Escrituras, por ensinos humanos, por tradições humanas, ainda que estabelecidas de longa data, por muito tempo, ou amplamente aceitas e reconhecidas. A Igreja Católica é um exemplo muito claro disso. Como ao longo dos séculos se corrompeu, se afastou das Escrituras, de modo que veio a estabelecer doutrinas e práticas eclesiásticas para as quais não existe nenhuma fundamentação bíblica e são baseadas exclusivamente em tradições eclesiásticas e religiosas, em costumes humanos. Meus irmãos, o contexto em que o nosso texto se encontra é conhecido, porque temos exposto o Evangelho de Mateus de forma sequencial. O relato de vários milagres, nós tivemos a oportunidade de considerar nos domingos anteriores. Eu me refiro à primeira multiplicação dos pães e peixes, ao fato de Jesus andar por sobre as águas, indo em socorro dos seus discípulos, passagem que consideramos no domingo passado, a referência a outras várias curas que foram realizadas por Jesus em Genezaré, quando as pessoas, crendo que de fato ele era o Filho de Deus, se apenas tocasse as suas vestes, seriam curadas, e de fato foram curadas. Pois bem, esse relato que Mateus vinha nos fornecendo sobre vários milagres é aqui interrompido. Ele vai continuar a mencionar outros milagres a partir do capítulo 15, versículo 21. O milagre da mulher cananeia, da cura da filha da mulher cananeia, muitas outras curas depois serão realizadas, a segunda multiplicação dos pães. Mas esse registro que Mateus faz desses vários milagres de Jesus é interrompido aqui, na passagem que nós acabamos de ler, pelo registro de um novo confronto de Jesus com os líderes religiosos da época, especialmente os escribas e os fariseus. Os irmãos devem observar que esse não é o primeiro confronto de Jesus com esse grupo de pessoas. Por várias outras razões, os fariseus e os escribas já haviam confrontado Jesus. Com relação, os irmãos devem lembrar, à sua autoridade para perdoar pecados, com relação à prática do jejum. Por que jejuamos nós, eles diziam, e os discípulos de Jesus não jejuavam? Com relação ao fato de Jesus comer com pecadores, com relação à observância do sábado, os discípulos de Jesus foram acusados de não observar o sábado, e agora, mais essa controvérsia, esse confronto de Jesus com os escribas e fariseus. Agora, por outra questão
importante na tradição judaica, a questão da tradição cerimonial de não comer sem antes lavar as mãos. Era uma tradição estabelecida de longa data, chamada aqui de tradição dos anciãos, e era fato, os discípulos de Jesus não estavam observando essa tradição. Provavelmente Jesus também não estava observando esse costume amplamente reconhecido, amplamente aceito e amplamente praticado em Israel. E eu chamo a atenção dos irmãos para esta passagem, sobre o tema Jesus e as tradições religiosas, aonde nós temos uma defesa da suficiência das Escrituras contra as tradições e a hipocrisia religiosa. E convido os irmãos a observarem o texto, em primeiro lugar, chamando a atenção para os 2 primeiros versículos, 1 e 2, aonde nós encontramos a pergunta que foi feita a Jesus. Primeiro, observem quem faz a pergunta. Diz o texto que foram fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Daí nós podemos inferir que eles não estavam ali só passeando, não. Eles provavelmente, a liderança judaica em Jerusalém era a mais influente, a mais importante. Eles eram os especialistas, os maiores especialistas na lei de Deus. E então é muito provável que eles tivessem ido ali exatamente para flagrar Jesus em alguma falta e ter motivos para acusá-lo. Nós temos visto como a hostilidade, a oposição dos escribas e dos fariseus vinha crescendo, eles já estavam, na realidade, tramando tirar a vida de Jesus, encontrar alguma coisa com que acusá-lo e justificar, então, sentenciá-lo à morte. Qual a pergunta que eles fizeram? A pergunta que eles fizeram foi, versículo 2, por que, vejam só, vejam como não é só uma pergunta, é na verdade uma inquirição, é na realidade uma acusação mesmo, né? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Não é, portanto, simplesmente uma pergunta. Jesus era sempre muito solícito, meus irmãos e irmãs. Quando alguém o procurava com uma dúvida genuína, com uma pergunta genuína, ele estava sempre pronto para explicar e responder as perguntas que lhe fossem feitas. Mas não quando ele era confrontado com o propósito de insincero daquelas pessoas que queriam, na realidade, constrangê-lo e ter alguma coisa com que acusá-lo, com base em que o acusar. Então, não temos aqui simplesmente uma pergunta, nós temos aqui uma inquirição. Não é uma exposição de uma dúvida sincera que eles queriam retirar, mas é uma acusação de que ele e os seus discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciãos por não lavarem as mãos antes de comer. Mas a pergunta que nós fazemos aqui, qual era realmente a questão por trás dessa pergunta, ou transmitida ou comunicada nessa pergunta? Às vezes a gente pode se enganar pelos nossos costumes do século XX, né? Aqui não tem nenhuma questão de higiene. Eles não sabiam nada desse negócio de micróbio, nem de germes, ou coisas dessa natureza. Não tinha a menor ideia de que poderíamos realmente contaminar fisicamente por causa desse tipo de coisa. Na realidade, a questão também não é uma questão bíblica. Eles não estavam zelosos por algum mandamento bíblico, por alguma prescrição bíblica que estivesse sendo violada pelos discípulos de Jesus. Não. Na realidade, eles são claros. Eles deixam claro que a questão aqui era de tradição religiosa. O problema era que os discípulos estavam, segundo eles, cometendo uma falta terrível, gravíssima. Ou seja, eles não estavam lavando cerimonialmente as mãos antes
de comer. Era uma tradição muito estabelecida no judaísmo na época. Há comentários do chamado Mishnah, com muitas palavras mesmo, explicando como deveria ocorrer essa cerimônia. Como é que eles deveriam molhar as mãos, tinha que molhar por aqui, tinha que escorrer pelo cotovelo, senão a água voltava para as mãos e contaminava novamente as mãos. É uma coisa assim que vai... Que tipo de água utilizar, como fazer, como lavar. Mas o propósito ali não era higiênico, e a questão não era bíblica, a questão era das tradições dos anciãos. Costumes e tradições que foram sendo acrescidos à Bíblia, que foram estabelecidos pela liderança religiosa, que foram sendo praticados, de tal maneira que lá pelas tantas a preocupação maior não era com a Bíblia, mas era com a tradição dos anciãos, que teria como propósito preservar a tradição, mas na realidade acabava violando, usurpando da Bíblia, mas acabava violando e usurpando o ensinamento da palavra de Deus. O Evangelho de Marcos é um pouco mais completo com relação a isso, no capítulo 7, enquanto em Mateus contém apenas um versículo sobre isso, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Marcos tem 5 versículos, os 5 primeiros versículos, onde lemos assim, ora, reunindo-se Jesus, os fariseus, aí vem o verso 2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí vem um parêntese explicativo de Marcos, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam das praças, e não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos, de metal e camas, e interpelaram nos fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, essa é a questão. Não era uma questão de higiene, não era uma questão bíblica, era uma questão de costumes eclesiásticos, de tradições religiosas, de costumes humanos bem estabelecidos, praticados, e que era um escândalo, na realidade, para as outras pessoas, para os judeus, essa quebra, essa não observância desse costume e dessa tradição religiosa amplamente estabelecida pelos discípulos de Jesus. Pois bem, essa é a pergunta. Inquirição, acusação. A partir do versículo 3 até o versículo 9, os irmãos podem observar, nós encontramos a resposta de Jesus. Resposta, é resposta, né? Mas Jesus responde com uma contra-pergunta. E aqui nós temos, na realidade, uma recriminação. Ao invés de, como é costume de Jesus, simplesmente responder diretamente, se deixando levar pelas perguntas errôneas e que não deveriam ser feitas, Jesus faz outras perguntas que tocam no ponto, que vão no cerne, no âmago da questão, e então Jesus lança a luz sobre o pecado e o erro daquele povo. E a contrapergunta de Jesus é encontrada no versículo 3, onde ele diz assim, onde lemos, ele porém lhes respondeu, porque transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Meus irmãos, aqui Jesus entra em confronto mesmo direto com os escribas e os fariseus. Ele, na realidade, está dizendo, tá bom, os meus discípulos, meus seguidores, estão transgredindo a tradição dos anciãos. Ele reconhece a tradição eclesiástica e costume. Mas vocês fazem muito pior. Vocês transgridem a lei de Deus, o mandamento de Deus, e usam como pretexto para isso a vossa tradição, a tradição de vocês. Na realidade, a tradição, os costumes eclesiásticos de vocês, que supostamente deveriam elucidar e preservar a vontade revelada de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, está usurpando a autoridade dos mandamentos de Deus, violando os mandamentos de Deus. E aí Jesus fornece um exemplo. O exemplo de lavar as mãos não tinha, nesse caso ali, maiores consequências, né?
O problema era a imposição disso, que não poderia ser imposto, e atribuir a isso uma importância religiosa, cerimonial, que na verdade não deveria existir. E então Jesus fornece um exemplo da sua recriminação, da sua acusação, por outro lado, contra aquele povo, com relação a uma tradição judaica que acabava violando o quinto mandamento, de honrar a pai e mãe. Nós sabemos que pais e mães devem ser honrados tanto por palavras, como devem ser honrados por obras. Devem ser honrados por palavras, com obediência, com respeito, com honra a eles. Havia uma lei em Israel até que filhos poderiam ser sentenciados à morte, se eles não honrassem de fato a pai e mãe. Não há evidência de que essa lei tenha sido praticamente cumprida, não há registro disso. Mas, além disso, honra-se a pai e mãe, especialmente quando eles já são idosos e dependem dos filhos, quando os filhos devem, por amor a Deus e atendendo ao quinto mandamento, honrar a pai e mãe, sustentando a pai e mãe, fornecendo aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam para o bem-estar físico, emocional, espiritual dos pais. Pois bem, vejam só. Os fariseus e os escribas haviam inventado um costume, uma tradição, segundo a qual se um judeu, um filho, né, declarasse que as suas propriedades, os seus bens, as suas posses fossem consagradas a Deus como ofertas a Deus, Marcos dá o termo técnico disso, corban, ou seja, oferta a Deus, uma consagração a Deus, as próprias pessoas, os donos, os filhos, poderiam continuar a usar os seus recursos na medida que tinham necessidade, mas eles não poderiam mais dar para pai e mãe, para sustentar pai e mãe, socorrer pai e mãe, nem qualquer outra pessoa. Muito sabido, né? Muito sabido. Quer dizer, eles poderiam agora, é incrível, parece incrível, mas era exatamente isso. Ou seja, eles diziam, não, isso é corban, o que eu tenho é consagrado, é separado a Deus. Que aparência de piedade. Mas na realidade o que eles queriam com isso era ficar livre da obrigação de socorrer a pai e mãe, de ajudar pai e mãe e outras pessoas também, e usufruir apenas eles daquele recurso que seria consagrado a Deus, mas que é aquela história antiga, né? Morreu a vaca do Senhor. Um homem que tinha 2 vacas, uma tinha se consagrado a Deus, e não disse qual era. Uma vaca morreu, puxa, morreu a vaca do Senhor. Então, a dele não morre, né? É mais ou menos a ideia por trás aqui. O exemplo. E aí Jesus, então, no versículo 7 bom, ainda a observação, ou seja, com isso, vejam, irmãos, como de fato um costume, como de fato uma tradição eclesiástica, na realidade, acabava violando o mandamento. Acabava justificando aqueles que estavam desonrando a pai e mãe, não suportando, não sustentando, não apoiando financeiramente como deveriam apoiar. O apóstolo Paulo diz que aqueles que não fazem isso com os pai e mães, eles são piores do que os pagãos, do que os gentios. Mas no versículo 7, o Senhor Jesus vai adiante. Ele não apenas faz essa contra-pergunta acusando os fariseus e escribas de estarem quebrando eles sim a tradição, a lei de Deus, com base na tradição deles. Não apenas ilustra isso, colocando diante deles esse caso particular de Corban, ou seja, dessas ofertas que deveriam, que supostamente consagradas a Deus, justificando-se de não assistir os seus pais, desonrando-os e contrariando esse princípio bíblico, esse mandamento bíblico, mas também apelando para Isaías, o Senhor Jesus acusa aquele povo de hipocrisia. Acusa-o de serem, acusa de 2 coisas basicamente. Primeiro, de falsidade.
esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era uma honra, um louvor, uma piedade, um fervor apenas de boca, de lábios, mas que não representava a atitude sincera do coração. E, em segundo lugar, acusa aquele povo de impiedade, porque adoravam a Deus de maneira vã, não conforme Deus determina na sua palavra, mas, como diz a nossa confissão de fé, segundo imaginações de homens, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, preceitos de homens, substituindo o culto revelado de Deus na sua palavra por um culto fruto de imaginação humana, de prescrições humanas, culto esse que a Bíblia chama, Jesus chama aqui de vão, de culto inútil, de culto pagão, de culto vão. Uma das características do paganismo é exatamente essa ideia de que o homem pode conceber e elaborar formas variadas de adorar a Deus, segundo ele acha que aquilo que deve ser agradável a Deus. E aí nós sabemos as atrocidades e os absurdos que acontecem com essas adorações pagãs, ao ponto de chegar a alguns casos de oferta de sacrifícios humanos, como adoração a Deus, prostituição cultual ligada à adoração e assim por diante, os absurdos que podem chegar. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, na realidade, confronta aquelas pessoas, dizendo, com essa contrapergunta, dizendo que eles que contrariavam os mandamentos de Deus, eles estavam violando os mandamentos de Deus, sob o pretexto de zelar pelas tradições humanas, eles estavam quebrando os mandamentos do Senhor. Dá exemplos disso, de como hipocritamente eles, com vistas a não obedecer os mandamentos de Deus, eles se escondiam e se refugiavam nas tradições que eles mesmos elaboraram, inventaram, para se verem livres das suas responsabilidades de obediência à lei de Deus, no que diz respeito ao quinto mandamento. E como Jesus os acusa de hipócritas, porque na realidade, eles, assim como aconteceu no Antigo Testamento, com relação ao povo de Israel naquela época, Isaías condenou, aquilo também se aplicava àquele povo. Eles em vão adoravam a Deus, ensinando doutrina de homens, e honravam a Deus com os lábios, cantavam os seus louvores de boca para fora, faziam as suas orações apenas de forma audível, mas nada disso representava aquilo que estava acontecendo no coração daquele povo. E em terceiro lugar, irmãos, depois da pergunta ou inquirição no versículos 1 e 2, do confronto ou da recriminação nos versículos 3 a 9, os irmãos observem a correção ou a instrução que nós encontramos a partir do versículo 10 até o versículo de número 20. Nessa correção, nessa instrução positiva que Jesus fornece, nós encontramos aqui um princípio estabelecido, um princípio violado e um princípio explicado. Nos versículos 10 e 11, observem que Jesus se dirige à multidão. Diz o texto que, tendo convocado a multidão, que lá estava, Jesus agora deixa de se dirigir aos fariseus, aos escribas, ele já tinha dado a resposta dele, basta, já havia acusado, já tinha dito o que tinha que dizer, já sabia que o caso era irremediável, ele não estava interessado em levar aquele diálogo muito longe, apenas expôs a pecaminosidade deles, e agora Jesus se volta para a multidão. E se volta para a multidão, no versículo 10, dizendo, ouvi e atentai, e entendei, ou seja, preste atenção para o que eu vou dizer, porque vou estabelecer um princípio de fundamental importância acerca da natureza do reino de Deus. Este é o evangelho do reino. As parábolas ensinam sobre o reino, os milagres ensinam sobre o reino, e o rei deste reino que é Cristo. E os diálogos e os ensinos, os princípios de Jesus estabelecem, são princípios
do reino. E então Jesus diz, ouçam e atentam, como que solenemente chamando a atenção daquela multidão para prestar atenção no ensino que Jesus estabeleceria. E no versículo 11 nós temos aqui o princípio estabelecido, onde nós lemos, onde Jesus diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Lembre que a questão era de contaminação cerimonial. A questão não era de higiene, porque o que entra pela boca contamina, sim, o homem no que diz respeito ao corpo, né? Se alguma coisa estragada, comemos com algum germe, alguma coisa assim, então isso pode contaminar fisicamente o homem, o corpo do homem. Mas o que Jesus está... A questão aqui é cerimonial. Jesus está querendo dizer que esses ritos externos, ou o que entra pela boca, se estiver com a mão limpa ou mão suja, não contamina espiritualmente o homem, mas sim aquilo que nasce do coração, aquilo que brota do coração. O problema, na realidade, Jesus está dizendo, está lá dentro do coração, no âmago da alma humana, no cerne do ser humano, naquilo que a Bíblia chama de coração. Corrompido, pecaminoso, depravado, afastado de Deus por natureza, por causa da queda e do pecado. É de lá dessa natureza corrompida com a qual todo ser humano vem a este mundo e que precisa ser regenerada, e que precisa ser convertida, e que precisa ser santificada, como estudamos hoje pela manhã, negativamente, lançando fora aquilo que a contamina e positivamente nos revestindo das virtudes de Deus. Isso sim, que extrapola e que se expressa pela boca, Marcos acrescenta mais, pelo corpo, ou seja, pelo que nós fazemos, pela nossa conduta, isso sim é que contamina o homem. Porque o que entra pela boca de Jesus, isso entra e então sai, vai para lugar escuso, mas o que sai da boca brota da natureza humana, do coração. O que nós fazemos e que é fruto daquilo e expressa e revela a condição da nossa natureza humana, pecaminosa. E é isso, sim, que contamina o homem. E aí, os irmãos observem, o Senhor Jesus agora passa a se dirigir, não à multidão, mas passa a se dirigir aos seus discípulos. Marcos diz, inclusive, que ele entra numa casa, e aí vem essa pergunta dos discípulos, já noutra circunstância e outra situação. Para os fariseus e escribas, basta a acusação e a repreensão. Para as multidões, o princípio estabelecido. Agora vem os discípulos. E então, a partir do versículo 12, nós lemos as instruções, a correção, a orientação de Jesus, primeiro com relação aos fariseus, e segundo, com relação àquilo que contamina o homem. Jesus vai elaborar melhor diante da pergunta de Pedro e explicar melhor aquilo que ele quis dizer. Com relação aos fariseus, observem que se aproximaram então deles os discípulos e disseram, Senhor, tu sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. E Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, ou seja, será destruída. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão, ambos no abismo, ambos no barranco. E aqui, irmãos, Jesus, que havia chamado os fariseus de hipócritas, ele, num certo sentido, nos oferece algumas características de um hipócrita. O hipócrita é aquele que se escandaliza com a verdade, mas é aquele também que será condenado. E também é aquele que ainda conduz outros à perdição, ao ensino errôneo, como um cego que, guiando o cego, o conduz, ambos acabam caindo no abismo. Vejam, eles estavam escandalizados. Os discípulos chegaram a se preocupar com os fariseus escandalizados com a resposta de Jesus. E é geralmente assim.
os hipócritas se escandalizam com a verdade, porque a verdade bate de frente com as suas tradições, com os seus costumes estabelecidos, com as suas verdades nessa época pós-moderna, em que cada um tem a sua verdade e não a sujeita, não a submete à verdade absoluta das Escrituras. E então, quando a verdade bíblica é estabelecida, um princípio bíblico é estabelecido, então os hipócritas, eles se escandalizam. E boa parte da explicação, da razão, da hostilidade e da oposição e da perseguição dos escribas e fariseus contra Jesus era exatamente esta. Eles não podiam suportar a verdade porque ela desmascarava a piedade deles, o fervor religioso deles, a religiosidade deles como apenas casca, como um sepulcro caiado, cheio de coisa podre, cheio de coisas que não prestavam. Mas Jesus deixa claro que esse tipo de coisa fica assim, não fica assim. Eles seriam desarraigados, eles como uma planta que Deus não plantou. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arraigada. O farisaísmo não era planta de Deus, os fariseus não eram planta de Deus. Nós já lemos que Jesus é comparado com um semeador, com alguém que planta, mas o que ele planta é a verdade, o que ele planta é o seu povo verdadeiro, cidadão do reino, e não o farisaísmo, esse tipo de coisa que é humana e que surgiu como alguma coisa muito piedosa e se estabeleceu, ficou consagrada no meio da religiosidade da época do povo de Deus, mas na realidade não foi plantado por Jesus. Jesus não tinha nada a ver com aquilo, o Pai não tinha nada a ver com aquilo. E portanto aquilo seria arraigado. Hoje nós falamos de farisaísmo apenas em sentido pejorativo, porque aquilo acabou, aquele negócio acabou, aquilo não era de Deus, foi que foi de fato desarraigado. Eram cegos, além de tudo, cegos guias de cegos, conduzindo outros ao erro. Não apenas praticando aquela religiosidade superficial deles, hipócrita, mas ainda conduzindo outros à hipocrisia. Diz Jesus que ele rodeava às vezes o mundo para fazer prosélitos, e o que é que eles faziam? Tornavam as pessoas piores, na verdade, do que antes, porque eles eram prosélitos da hipocrisia. Eles faziam prosélitos da hipocrisia. E chama ainda a atenção, às vezes a gente pode passar desapercebido, irmãos, alguns termozinhos, mas que são importantes. Início do versículo 14, deixa-os. Que coisa, irmãos. Deixa-os para lá. Jesus está entregando aquele tipo de pessoa. Deixam para lá. Não valia mais a pena Jesus ensiná-los. Eles estavam empedernidos na dureza do seu coração e só fazia aumentar a impiedade deles, a dureza do coração deles. Jesus diz, deixa-os. Eles são cegos guia de cegos. Eles não sabem de nada, eles não compreendem nada, eles não entendem nada. E terrível coisa é quando Deus diz com relação a alguém, deixa, entrega. Mas é isso que é dito aqui. E finalmente, meus irmãos, é parte da correção, da instrução de Jesus, os versículos 15 a 19, os versos 12 a 15, são quase como um parênteses aqui, aonde, havendo já anteriormente para as multidões, diante dos discípulos também, estabelecido um princípio, o Senhor Jesus agora explica esse princípio. E explica motivado pela pergunta de Pedro, que diz, Senhor, explica-nos a parábola, que não é na realidade uma parábola. Jesus estava falando era de coisa concreta, real, de coisa que entra pela boca e vai para o ventre e sai para lugar escuso, e de coisas reais que estão no coração, pecaminosas, que realmente contaminam o homem e saem pela boca e contaminam o homem. Não, Pedro, aqui nem se trata de parábola, não, é um princípio estabelecido de uma realidade espiritual. Mas Jesus, como sempre condescendente, havendo a pergunta sincera, ele explica. Ele não deixa de dar uma cutucada, né? Não entendeste ainda, Pedro? Eu imagino que no sentido gentil aqui.
ainda não entendeu, como ele faz conosco, né? Ainda não entendemos aquilo que o Senhor quer nos ensinar tantas vezes. Mas aí ele explica, a partir do verso 18, versículos preciosos, irmãos, onde nós lemos, versículo 17, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração é que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus faz referência aqui à quebra de vários mandamentos, entre os 10 mandamentos, né? Primeiro uma referência geral, maus desígnios, e depois vários, com relação a vários mandamentos. Não matarás, não adulterarás, e tudo mais, não cobiçarás, e assim por diante. Jesus vai, então, confrontando, ensinando e corrigindo os seus discípulos para que eles pudessem realmente discernir mais profundamente a natureza daquilo que eles estavam fazendo. De maneira correta, os discípulos estavam rompendo com aquelas tradições dos anciãos, eles não estavam mais lavando a mão. De alguma maneira, eles estavam compreendendo que aquilo já não fazia mais sentido eles se sujeitarem àquelas imposições de tradições humanas. Mas eles estavam aprendendo agora mais sobre isso. O problema mesmo não está nas mãos sujas. Na realidade, o problema nem está na contaminação cerimonial, porque o Antigo Testamento tinha várias leis cerimoniais. Mas as leis não eram um fim em si próprio, aquelas leis. Elas apontavam para realidades espirituais mais profundas ou vindouras. Eram sombra, cuja realidade é Cristo. Mas Jesus aqui então explica que o problema verdadeiro está no coração do homem. O problema verdadeiro está na natureza corrompida, depravada, pecaminosa do homem, que precisa ser tratada. E ela não é tratada com lavagem de mão, nem é suficientemente tratada com ritos e cerimônias, e muito menos com observância de costumes e tradições humanas. Essas coisas não têm valor algum contra a pecaminosidade, parafraseando, escrevendo aos Colossenses. Então, irmãos, eu desejo apenas extrair daqui e enfatizar desta passagem bíblica, desse confronto de Jesus com os fariseus, os escribas, algumas lições, com a intenção de nos auxiliar a aplicarmos as lições contidas nessa passagem à nossa própria vida. E, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o perigo das tradições religiosas. Elas podem, algumas delas, parecer inocentes, mas, na realidade, elas tendem a usurpar, a solapar, a destruir a autoridade das Escrituras. Elas tendem a nos desviar da autoridade da palavra de Deus. Esse é o grande problema que a igreja tem enfrentado no decurso dos séculos e que o evangelicalismo contemporâneo tem enfrentado também. No meio liberal, a inspiração das Escrituras, mas no meio não liberal, a suficiência das Escrituras. Pela atitude de muitos, parecem transparecer que não creem realmente que a Bíblia é suficiente em matéria de fé e de prática eclesiástica, inclusive litúrgica, para nós hoje em dia. Elas podem chegar, na realidade, as tradições religiosas, a contradizer os mandamentos de Deus, como nós vimos no exemplo que o próprio Senhor Jesus ofereceu. Eles parecem que não percebiam isso. Eles não viam essa contradição entre essa tradição do Corbã com o mandamento, o quinto mandamento, segundo a qual nós devemos honrar a pai e mãe, inclusive zelando e cuidando, sustentando, e todos os sentidos. E as tradições religiosas, na realidade, sugerem que a Bíblia não é suficiente em matéria de fé e de prática. Esse sempre foi um grande perigo, meus irmãos, que a igreja enfrentou. É muito fácil nós apontarmos o dedo para a Igreja Católica, com as suas tradições eclesiásticas,
mas temos dificuldade para perceber as nossas próprias tradições eclesiásticas evangélicas relacionadas a cerimônias, a culto, observância de dias, etc., etc., sem base bíblica e muitas vezes chegando a sugerir que a Bíblia não é suficiente e às vezes até diminuindo ou solapando a autoridade da palavra de Deus. O perigo das tradições religiosas. Mas o texto nos alerta também contra um segundo perigo, o perigo da hipocrisia religiosa, o perigo da piedade externa que não reflete a condição do coração, o perigo de uma manifestação de ousadia e piedade e fervor dos lábios, mas que não corresponde à localização do coração que está longe de Deus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não podemos dizer isso, porque não conhecemos o coração, mas Deus não vê como vê o homem, ele vê o coração. Aquele que tem olhos como chama de fogo, ele perscruta e sonda o mais íntimo do nosso ser, ele conhece as nossas motivações, ele conhece as nossas intenções, ele conhece como cada um de nós se encontra nessa noite aqui prestando culto. Se por mero formalismo, ou por ou desatenção, ou qualquer outra atitude, o Senhor conhece o nosso coração. Se ele está perto dele ou longe dele. Se nós sinceramente estamos procurando viver para agradá-lo e levando cativo o nosso pensamento à sua obediência, ou se nós estamos vivendo a vida de maneira desconsiderada, irrefletida, com o coração distante do Senhor. Perigo da hipocrisia religiosa. O que desqualifica, essa passagem nos ensina, espiritualmente uma pessoa, não é a inobservância de tradições religiosas, não é a falta de conformidade a práticas religiosas e eclesiásticas de longa data ou amplamente estabelecidas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que bênção! Não precisamos mais estar sujeitos a julgo de escravidão, nem com as tradições eclesiásticas do Antigo Testamento, muito menos com tradições humanas ou religiosas, simplesmente inventadas pela imaginação dos homens ou pela astúcia de Satanás, como diz a nossa confissão de fé. O que desqualifica espiritualmente uma pessoa é a situação do coração, que se manifesta externamente por meio das palavras e das ações dos homens. Isso sim é que desqualifica o homem. Não é a inobservância de algumas práticas, não é a falta de submissão a alguns costumes religiosos dos anciãos ou práticas amplamente estabelecidas, mas sim a manifestação externa, seja pela boca, pelas mãos, pela nossa vida, pelo nosso viver, da pecaminosidade, da corrupção e da depravação da natureza humana, do coração humano. Não é a rejeição de práticas religiosas, cerimoniais, antigas ou amplamente praticadas, mas a purificação do coração, que não ocorre por meio da observância de tradições humanas, mas da obediência sincera à vontade revelada de Deus. Lemos hoje de manhã: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas talvez, irmãos, eu creio que a lição principal desse texto, além de se constituir em um alerta contra o perigo das tradições religiosas e um alerta contra o perigo da hipocrisia religiosa, a lição principal desse texto parece ser nos ensinar que a corrupção humana é mais profunda do que os fariseus compreendiam e do que o ser humano, homem natural, compreende, é capaz de discernir e imaginar. Porque ela se encontra no âmago da alma humana,
ela se encontra no coração. É a doutrina bíblico-reformada da depravação da natureza humana. Nós não pecamos apenas porque nós cometemos alguns atos pecaminosos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós nascemos com o coração corrompido e depravado. E esse coração é inclinado para o erro, para a iniquidade, para o pecado, para o mal. Ele é naturalmente inclinado para isso. Mesmo o coração regenerado, ainda assim o velho homem tende a aflorar e tende a se manifestar e a nos conduzir em direção ao engano, ao erro e ao pecado. E talvez a lição principal do texto seja essa, irmãos. A corrupção do coração humano é mais profunda do que os fariseus imaginavam. Que ideia superficial de purificação, apenas envolvendo o rito externo de lavagem cerimonial de mãos, ou de tantos ritos que eles mesmos inventavam, e, mais do que isso, impunham sobre as outras pessoas. E ficavam escandalizados quando os outros não se submetiam àquelas tradições humanas impostas por eles, sem sustentação na palavra de Deus e ainda tendendo a solapar a autoridade das Escrituras. Não. A corrupção, a impureza está ligada, na realidade, ao coração. E aí vem a lição principal. Só há uma maneira de um pecador ser purificado. Não é pela lavagem de mãos, nem pela observância de rito algum. Qualquer um. Nem mesmo aqueles que Deus estabeleceu, nem mesmo aqueles que Deus estabeleceu na nova dispensação do Evangelho, os sacramentos da ceia e do batismo. Porque isso só não purifica ninguém automaticamente. O coração só pode ser purificado por meio da obra salvadora, redentora, expiatória de Cristo na cruz do Calvário, cujos méritos são aplicados ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, como tivemos a oportunidade de estudar ainda nesta manhã, considerando o ensino bíblico sobre a santificação. Apenas isso pode purificar o homem. Não tradições religiosas, não manifestações externas de fervor, de piedade, de religiosidade, que não expressem a localização do coração junto a Deus, mas sim a obra redentora do nosso Salvador, a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Ninguém, como vimos ainda nesta manhã, que não foi regenerado, jamais poderá ser purificado, santificado. Só pode ser santificado quem é objeto dessa obra regeneradora, salvadora, purificadora de Cristo Jesus através da sua vida de obediência, da sua morte expiatória na cruz, aplicada ao nosso coração pelo seu Espírito Santo, que é o grande aplicador dessa obra, o nosso santificador, por meio da palavra de Deus, a verdade que santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nos conceda a graça para levarmos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Seja a Bíblia a nossa única regra de fé e de prática. Tenhamos cuidado com a hipocrisia religiosa. Que o nosso coração esteja voltado para Deus, porque senão de nada adiantarão os louvores dos nossos lábios. Que a nossa preocupação sincera seja em obedecer de coração à vontade de Deus, a qual é um instrumento do Espírito Santo para a aplicação da obra redentora de Cristo no nosso coração, o âmago do nosso ser, de onde procede ou os maus desígnios ou os bons desígnios. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.